Olá a cada um e cada uma de vocês, onde quer que estejam, na França, na África, na Europa, na América, na Ásia ou mesmo em qualquer outro lugar do mundo. Obrigado por terem escolhido dedicar este tempo para ouvir uma mensagem essencial, urgente e profética. Pois os acontecimentos que vamos abordar não dizem respeito apenas a uma região ou a um povo, mas à humanidade inteira. Estamos vivendo um momento crucial da história humana. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos e o arrebatamento da igreja é iminente. Então, para me apresentar brevemente, sou escatólogo e cronologista há mais de 15 anos, chamado por Deus para exercer este ministério de advertência. A missão que me foi confiada é clara: preparar nossa geração para a iminência dos acontecimentos que devem ocorrer, segundo o plano divino. Compreendam bem isto. Todas as profecias bíblicas passadas se cumpriram sem exceção. E o mesmo acontecerá com aquelas que ainda estão por vir. É por isso que esta mensagem se dirige primeiramente aos cristãos do mundo inteiro, para exortá-los a vigiar e a estarem preparados, pois é muito possível que o arrebatamento aconteça já nos próximos dias. E é precisamente sobre isso que trata este vídeo. Mas é também um último chamado dirigido ao mundo. Arrependam-se em nome de Jesus Cristo. E aproveitem hoje mesmo a oportunidade de entrar no plano de Deus, pois o tempo é muito, muito curto. Esta mensagem é uma versão condensada. Para uma apresentação mais detalhada, convido você a consultar a versão completa disponível em francês e em inglês na minha plataforma do YouTube. Então, para compreender bem o que nos espera e por que esse momento está tão próximo, precisamos voltar às Escrituras, pois somente elas revelam o plano divino com exatidão. O próprio Jesus destacou a importância das profecias. E na cruz ele declarou: tudo está consumado. Com essas palavras, ele selou o cumprimento perfeito de todas as profecias relativas à sua primeira vinda à Terra. Mas Deus também determinou um tempo para o fim, como o anjo revelou a Daniel. Há um tempo marcado para o fim. Atualmente estamos vivendo o final da quinta dispensação, aquela que é chamada de dispensação da igreja ou da graça. Ela deve se encerrar com um evento único, de alcance mundial, chamado de arrebatamento da igreja, também conhecido no Novo Testamento como o Dia de Cristo. Não deve ser confundido com a expressão Dia do Senhor do Novo Testamento, que é equivalente ao Dia do Eterno do Antigo Testamento, correspondendo ao tempo dos juízos após o arrebatamento. As profecias, as Escrituras revelam claramente duas manifestações do retorno de Jesus Cristo para a nossa geração. A primeira manifestação desse retorno: Cristo vem buscar primeiro a sua igreja, conforme 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4. A segunda manifestação, após a tribulação de 7 anos, ele voltará em glória para estabelecer o seu reino de 1000 anos. A missão que recebi é explicar a vocês por que o arrebatamento é iminente. Esse assunto é fascinante, mas também delicado, pois tende a dividir os cristãos. Muitos dizem que não se pode conhecer o momento, baseando-se no versículo de Mateus 24:36, onde está escrito: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Mas o versículo recolocado em seu contexto não fala do arrebatamento da igreja, mas do retorno glorioso após a tribulação dos 7 anos. De fato, Paulo, em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, revela que o arrebatamento é um mistério confiado à igreja, distinto do retorno em glória de Mateus 24:36. O contexto do capítulo 24 de Mateus descreve este último como o relâmpago que será visto do Oriente até o Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem, no versículo 27. Aliás, até o versículo 31 é preciso ler, pois este é o contexto preciso de Mateus 24. Zacarias 14 descreve exatamente a mesma cena apocalíptica que Mateus 24, com informações complementares, incluindo o versículo 7, que confirma Mateus 24:36.
que o dia, conhecido apenas pelo Eterno, é aquele em que o Messias colocará seus pés no Monte das Oliveiras, relatando o mesmo cenário apocalíptico. Assim, Mateus 24:36 diz respeito à manifestação do Messias em relação ao seu retorno à terra e não ao arrebatamento da igreja. Agora vamos para o próximo verso. Depois de falar do retorno glorioso, Jesus introduz um contraste com uma palavra-chave, muitas vezes esquecida. Esta palavra em grego antigo é dé. Em várias versões fiéis ao texto majoritário, notadamente Starwalt e Martin, o verso 37 começa com esta conjunção coordenativa. Mas uma palavra curta, mas cheia de significado. Ela expressa uma oposição ao que foi dito no versículo anterior, ou seja, o versículo 36. Vamos então agora ouvir a passagem do Evangelho de Mateus, especificamente no versículo 37. Mas, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Esta palavra mas marca uma nuance de oposição, um contraste claro entre o versículo 36, que fala do retorno glorioso do Filho do Homem à terra após a tribulação, e o versículo 37, que introduz outra perspectiva, a da vinda repentina de Cristo para a sua igreja, confirmada, aliás, no versículo seguinte, um pouco mais adiante, 40:41, onde está escrito que um será levado e o outro deixado. É uma imagem clara do arrebatamento distinta, do juízo final. Por que Jesus compara a sua vinda à época de Noé? Porque, primeiramente, para o mundo, o evento será imprevisível. Em segundo lugar, para o povo de Deus, pode ser revelado, pois se Jesus compara a sua vinda repentina à do tempo de Noé, é porque, na verdade, Noé sabia exatamente quando o dilúvio chegaria por dois meios diferentes. Primeiro, pela construção da arca, pois quanto mais ela se aproximava do fim, mais ele sabia que a hora do juízo estava chegando. E por outro lado, o próprio Deus confirmou 7 dias antes do dilúvio, conforme está escrito em Gênesis 7, versículo 4. Da mesma forma, a igreja vigilante é por um lado que estamos na iminência, pelos sinais precursores do arrebatamento e pelas primícias da tribulação, de todas essas coisas que já vislumbramos. A globalização, que está em processo de implantação, etc. E por outro lado, está escrito em Oséias 3:7. O Senhor não faz nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E posso lhes dizer que Deus está falando através de seus profetas neste momento em todo o mundo. Esse também é o alerta de Apocalipse 3:3, onde está escrito: se você não vigiar, virei como um ladrão. Mas para aqueles que vigiam, o momento não será uma surpresa. É por isso que a parábola das 10 virgens é dirigida à última geração. Ela convoca sentinelas capazes de discernir os verdadeiros sinais e de clamar: eis o noivo, saí ao seu encontro. Cada alerta, cada sinal profético nos aproxima do dia de Cristo. A nós, a cada um, cabe então discernir qual é o mais importante. Que sejam sérios e permaneçam dependentes da graça do Senhor. Depois de esclarecer Mateus 24:36, vamos agora entrar no cerne do argumento cronológico. Há vários anos tenho recebido a convicção de que o arrebatamento poderia acontecer num dia 17, e mais precisamente, num 17 de Tishri, segundo, é claro, o calendário bíblico que venho me esforçando para reconstruir há anos. Falo aqui no condicional, portanto, meu objetivo não é impor uma certeza a vocês, mas compartilhar o que recebi para que cada um discirna em oração. Por isso, convido vocês a acompanharem atentamente o que vem a seguir, uma sequência de indícios proféticos que convergem todos para um mesmo objetivo. Antes de falar sobre o possível dia do arrebatamento, é importante nos certificarmos do ano, depois da estação, do mês e, por fim, possivelmente do dia. Na Bíblia existem 7 contagens regressivas ocultas que convergem todas para o ano do retorno de Cristo à Terra. Para resumi-las justamente, para comparar as mais convincentes. Há, por exemplo, a parábola da figueira de Mateus 24:32, que diz respeito à geração, portanto, da figueira, a qual deve testemunhar o retorno de Cristo à terra.
Sua contagem regressiva começa com o renascimento de Israel em 1948. E se acrescentarmos então a duração média da geração atual de Israel, que é de 84 anos, mais, portanto, 1948, bem, chegamos ao outono de 2032 para o retorno glorioso de Cristo. Outro contador regressivo, escondido nas Escrituras, são os 2520 anos que separam a Babilônia histórica da Babilônia profética. E há também, é claro, a cronologia bíblica dos 6.000 anos, como venho tentando reconstituir há mais de 10 anos, e que também culmina entre 2032 e 2033. Da mesma forma, bem, todas essas contagens regressivas são confirmadas pela cronologia, que se percebe de forma muito clara. Hoje, gostaria de apresentar a vocês, de retomar um dos contadores regressivos, o dos 2 dias proféticos de Oséias, compartilhando minhas últimas pesquisas nesse sentido. Vocês vão ver que há coisas muito interessantes. Então, essa profecia que deixo para vocês descobrirem faz claramente alusão ao Messias de Israel, o Filho do Eterno. Em Oséias 5,15, trata-se da rejeição de Jesus Cristo pelo povo de Israel em sua primeira vinda. Oséias 6,1 é a consequência direta disso, um chamado futuro ao arrependimento, que será nacional e coletivo, vindo do restante dos sobreviventes de Israel após a tribulação. O versículo 2 contém a duração desse afastamento profético. Desde que Cristo partiu até o seu retorno, haverá 2 dias, ou seja, 2 milênios. E o versículo 3 menciona a restauração de Israel no 3º dia profético, ou seja, no início do 3º milênio, após os 2 dias de espera. De fato, em 2 Pedro 3,8 e no Salmo 90, sabemos que, na perspectiva escatológica, um dia profético equivale a 1000 anos. Portanto, 2 dias completos equivalem exatamente a 2000 anos. Então, o versículo 15 do capítulo 5, com essas palavras repetidas 2 vezes, eu irei embora, nos revela o início da contagem regressiva desses 2000 anos, ou seja, na morte de Cristo. A conta de Cristo recomeçou e ele foi rejeitado pelo povo de Israel. Depois da crucificação, houve a ascensão. De acordo com os evangelhos, essa crucificação ocorreu em uma quarta-feira, 14 de Nisan, entre os anos 31 e 33 depois de Jesus Cristo. Período coerente. Com o 15º ano de Tibério, que se situa entre os anos 28 e 29, sabendo que o ministério de Cristo na Terra durou 3 anos, isso realmente nos leva ao ano de sua morte. Entre os anos 32 e 33. Se acrescentarmos 2000 anos, chegamos então a 2032, 2033 para o retorno de Cristo à Terra, o que logicamente situa o arrebatamento entre 2025 e 2026, já que é preciso subtrair os 7 anos. O ponto decisivo não é a meia-noite, mas o fato de que Jesus morreu numa quarta-feira. É isso que os evangelhos confirmam. Houve 2 Shabats consecutivos. O grande Shabat de Pesach, o 15 de Nisan, que na verdade foi de quarta para quinta-feira, e também o Shabat semanal, que começou na sexta-feira à noite e terminou no sábado à noite, o que só é possível com uma crucificação, portanto, numa quarta-feira. No entanto, durante muito tempo, associamos essa data a uma lua cheia, seguindo o calendário judaico atual de 354 dias. Mas este último não está de acordo com o calendário bíblico profético, que é de 360 dias. E quando o aplicamos, descobrimos que a morte de Cristo não correspondeu a uma lua cheia, mas sim a essa quarta-feira específica. Essa retificação é fundamental. Ela permite ancorar solidamente o ponto de partida da contagem regressiva profética dos 2 dias medidos, ou seja, 2000 anos. O que nos leva à janela. 2032, 2033 para o retorno de Cristo, e portanto um arrebatamento muito próximo. Há anos venho me mantendo atento. O calendário judaico atual de 354 dias está incorreto. A Bíblia revela um calendário profético de 360 dias por ano, com meses de 30 dias. Aqui estão as provas de que o ano bíblico tem 360 dias. Encontramos isso justamente no registro, do Gênesis ao Apocalipse.
Durante o dilúvio, do 17º dia do segundo mês ao 17º dia do sétimo mês, temos 150 dias, está escrito, que correspondem exatamente a 5 meses consecutivos de 30 dias cada. Segunda prova. Reconstituído passo a passo, o relato do dilúvio soma 370 dias, dos quais 360 correspondem a um ano completo e 10 dias excedentes ligados a circunstâncias excepcionais. Terceira prova, no Apocalipse, metade da semana profética equivale a 1.260 dias, ou seja, 42 meses de 30 dias. E outras passagens confirmam essa estrutura regular. Conclusão deste ponto. Do Gênesis ao Apocalipse, as Escrituras provam a existência de um calendário de 360 dias por ano, que também se encontra nos anos proféticos, com 12 meses de 30 dias. Para permanecer alinhado com o ano solar e assim evitar o desvio das estações, basta adicionar um mês de 30 dias a cada 6 anos. Ezequiel menciona justamente esse ajuste. Esse calendário de 360 dias não é uma invenção moderna. Encontram-se vestígios dele na história, inclusive em Heródoto, e até mesmo no período Medo-Persa, prova de que ele circulou desde os descendentes de Noé, que após o dilúvio se espalharam pela Mesopotâmia e depois por todo o mundo, geração após geração, levando consigo seu know-how, seus conhecimentos, etc. Assim, quando trabalhamos com as profecias, devemos nos basear nesse calendário bíblico e não no calendário judaico atual. Vamos observar de perto uma palavra essencial, Odesh. A palavra Odesh significa literalmente mês, no início do mês, derivada de Shadash, que quer dizer renovado. As traduções modernas frequentemente a traduzem como lua nova, o que impõe uma leitura lunar do calendário, enquanto o texto hebraico não justifica isso em nenhum contexto. Por que o calendário judaico atual está errado? Esse calendário foi fixado por Hillel II nos séculos III e IV, portanto, baseia-se em meses lunares de 29 e 30 dias, totalizando 354 dias por ano. Esse sistema, embora gastronomicamente confiável, não é bíblico e é incorreto. Os cálculos proféticos. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, revela um calendário profético perfeito. 12 meses de 30 dias equivalem a 360 dias por ano. Para permanecer alinhado com o Sol, basta adicionar um mês compensatório a cada 6 anos. E o ciclo lunar retorna ao 1º de Tishi a cada 60 meses, o que corresponde, na verdade, a 5 anos, a cada 5 anos. A Bíblia também nos revela a prova de um ciclo lunar. O Salmo 81:4 é decisivo. A maioria das traduções fala de lua cheia, mas o texto hebraico diz outra coisa. Odesh, como vimos, significa literalmente início do mês. Caché, bem, significa lua oculta, não lua cheia, como algumas versões indicam. E lua oculta, na verdade, é a lua nova, a lua que também chamamos de lua negra. Em outras palavras, este versículo deve ser entendido literalmente da seguinte maneira, na verdade. Toquem a trombeta no 1º dia do mês, na lua oculta, ou na lua nova, no dia da nossa festa. E a única festa que corresponde ao 1º mês de Tishi, ao som da trombeta, é Rosh Hashanah, no 1º de Tishi do 7º mês. Então, a consequência profética é a seguinte. Portanto, sabemos duas coisas. O calendário de Deus é de 360 dias, com um mês compensatório de 30 dias que é acrescentado a cada 6 anos para evitar o descompasso das estações. E então, o ciclo lunar se alinha a cada 5 anos com o 1º de Tishi, na festa das trombetas. Essas duas chaves permitem avançar na revelação do 17 de Tisheri como uma data profética importante. Então, um argumento forte a favor dessa reconstituição do calendário bíblico. Vimos que a profecia de Oséias pode se cumprir, seja no ano 32, seja no ano 33, suposto como o ano da morte de Cristo. Se considerarmos o ano 32, isso corresponderia exatamente ao ano 4000 desde Adão, pois restariam 2000 anos para completar. Para chegar aos 6000 anos, que portanto deve convergir com o ano de 2032, que é o ano do retorno de Cristo à Terra.
O ano 4000 é um múltiplo de 5, portanto um ano de ciclo lunar quinquenal. De fato, se você partir de Adão até o ano 4000, a cada 5 anos há um ciclo lunar. Então, no ano 4000 há um ciclo lunar, assim como no ano 32 há um ciclo lunar. Então, concretamente, a cada 5 anos, a lua nova cai no primeiro dia de Tishri. E no ano 4000, a partir de Adão, é o ano 32 depois de Jesus Cristo, que é o ano de sua morte. E o primeiro de Tishri é 23 de setembro. Voltando a partir daí, mês após mês de 30 dias, já que todos os meses têm 30 dias, chegamos ao 14 de Nisan, o dia da morte de Cristo. E bem, você pode descobrir quarta-feira, 9 de abril de 32. Portanto, isso é uma prova. Não é uma lua cheia, mas sim uma quarta-feira. E isso confirma os anos com os 2 Shabats consecutivos, sabendo que nos outros anos isso não funciona. Então é para você ver. Aqui está uma prova forte, o calendário bíblico de 360 dias que coloca a crucificação exatamente na data correta. Perfeito com o relato bíblico. Antes de aplicar o princípio do calendário profético de 360 dias por ano na última semana de Daniel, preciso explicar por que o arrebatamento é propício ao 7º mês e ao dia 17 de Tishrei. Primeiramente, as festas do Senhor como marcos proféticos. Gostaria de chamar sua atenção para a importância das festas mencionadas em Levítico 23, pois cada uma delas possui um significado espiritual e deve se cumprir no plano profético. Sem entrar em detalhes, é importante entender que as 4 primeiras festas se cumpriram profeticamente na primeira vinda de Cristo à Terra. Da mesma forma, os 3 últimos festivais de outono devem ser cumpridos profeticamente no mês de Tishri, na época do retorno de Jesus à Terra. Entretanto, ao contrário do que pensa a grande maioria dos fiéis, a festa das trombetas não simboliza o arrebatamento da igreja, mas a coligação de Israel, de acordo com Mateus 24:31. E por isso concordo com o médico Schofield, um avô espiritual da geração passada, que disse que estava indo nessa direção. Mateus 24:31. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas. E eles reunirão estes eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É isso. Rosh Hashanah, a definição. E Yom Kippur, que acontece 10 dias depois, será o grande perdão de todos os judeus do mundo que estarão reunidos, congregados. Então você me perguntará, qual é a ligação com a igreja? Bem, as festas do Senhor são para nós, crentes, preciosos marcos proféticos. Elas permitem definir com precisão a estação do arrebatamento, mesmo que o dia exato nos escape. Já que as festas do outono se cumprirão em sua dimensão espiritual e profética, no 7º mês bíblico, durante o retorno de Jesus Cristo à Terra, então a vinda do noivo para a sua igreja também deve ocorrer em um 7º mês bíblico, mas exatamente 7 anos antes da tribulação. A pergunta agora, por que a Odisseia de Tishri? Bem, há vários anos, o Senhor me conduziu a essa data do 17 de Tishri. Recebi essa convicção de várias maneiras, confirmadas também por testemunhos. Uma cristã teve uma visão em que ela conta que foi elevada em espírito e esteve na montanha sagrada, vendo a gloriosa Jerusalém celestial, uma visão verdadeiramente inspiradora e divina. E então havia uma placa que circulava. Como está escrito, circulava com o número 17, onde foi confirmado que seria nesse momento que os santos, os eleitos de Cristo, circulariam na Jerusalém celestial. E isso foi confirmado por outro sonho, de outra irmã, em outro canto do mundo. Então, se agora considerarmos o calendário bíblico de 360 dias, a última semana de Daniel, 2 hipóteses. Então, brevemente, é assim que se apresenta o calendário bíblico de 360 dias por ano, da última semana de Daniel, de 2025 a 2032. Bem, os ciclos lineares é no ano 4.8 em sua língua, 6.000, e 5 anos antes é 2027. Se eu começar por aí, para reconstruir meu calendário, bem, primeira hipótese, eu chego aqui, lá, no primeiro dia do mês de Tishri,
por volta do 9º dia do mês de setembro e nos dias 16 e 17 do mês de Tisheri, entre o 24º e o 25º dia do mês de setembro. Bem, essa é uma primeira hipótese. A segunda hipótese que também aceito. Para o dia 17 de Tisheri, suposto dia do arrebatamento, se eu partir do princípio de que o ciclo linear é, na verdade, não em 2027, mas em 2025. Por quê? Porque houve uma mudança no calendário. Juliano, ele passou para o calendário gregoriano, houve um desfazamento de 13 dias em 2000 anos, e eles acrescentaram 13 dias, o que também causou um desfazamento do ciclo lunar de 2 anos. Portanto, em vez de 2027, na verdade, deveríamos chegar em 2025 para sermos justos com o calendário, com o mesmo calendário, do início da era cristã até o fim. Bem, se eu partir daí, no dia 17 de Tishri, eu chego aqui no dia 7 e 8 da lua cheia. Pronto, essa é a minha segunda hipótese. Algo interessante a se notar é que, se eu mostrei justamente essas duas hipóteses reconstituídas a partir do calendário bíblico de 360 dias, é porque também houve visões no mundo, muitos cristãos que tiveram sonhos proféticos ou visões do arrebatamento com uma lua cheia no momento do arrebatamento. E, em particular, um irmão que conheço, que está na Suíça, que em 2016 teve uma visão de uma lua cheia em pleno dia. Ora, isso não existe. Uma lua cheia em pleno dia. E o filho dele, alguns anos depois, a mesma coisa. Ele também teve, então, em 2021, uma visão com uma lua cheia em pleno dia. Pois bem, aqueles que viram uma lua cheia em pleno dia junto com o arrebatamento eram europeus. Então concluo que ou é uma lua nova, já que uma lua cheia em pleno dia não é possível, ou é porque o arrebatamento acontecerá em pleno dia na Europa, e no resto do mundo, como nos Estados Unidos, será à noite. E isso está de acordo com os sonhos. Outra coisa, eu não falei para vocês sobre o horário, mas é possível que seja às 9 horas da manhã. Pois é, dizem isso de Tishé, porque houve revelações nesse sentido. Inclusive, há um irmão que teve um sonho profético, que é muito conhecido, é até uma visão. Isso foi há vários anos, ele já não está mais vivo, mas ele relatou essa visão. Foi um norueguês de 70 anos na época que recebeu isso, e o arrebatamento aconteceu às 9 horas. E houve outras confirmações. Em Londres também havia, com a diferença de fuso horário, o mesmo horário. Então, conclusão de tudo isso, caros amigos. Bem, alguns sonhos relatados este ano parecem se concentrar na festa das trombetas, de acordo com o calendário rabínico. Pessoalmente, eu permaneço muito cauteloso. Esse calendário está errado. O que importa é permanecer fiel ao calendário profético de 360 dias revelado nas Escrituras. Por enquanto, não recebi confirmação definitiva para o dia exato, exceto que vários irmãos e irmãs ao redor do mundo viram em sonho o arrebatamento durante uma noite inteira. Um detalhe perturbador que aparece em muitos relatos. Portanto, na ausência de mais confirmações sobre o dia exato, sejamos cautelosos durante toda esta temporada, de setembro a outubro, sabendo que Noé foi avisado 7 dias antes do dilúvio. Deus ainda pode nos dar uma confirmação nos últimos instantes. Por isso vos exorto, permaneçamos em oração, em vigilância, na expectativa. Estamos na temporada do arrebatamento. Estamos vivendo tempos decisivos. Em breve, o noivo virá e aqueles que estiverem despertos entrarão em sua alegria. Que o Senhor os abençoe. Considerem isso como uma possibilidade real, não como uma certeza, mas sejam vigilantes. É isso que o Senhor nos pede. E que o Senhor os guarde, os abençoe e os ajude a se prepararem, a todos vocês que estão pelo mundo, nos 4 cantos do mundo, que o Senhor os guarde e os ajude a estarem prontos para esse dia. Em nome de Jesus.